Bora lá, galera, vamos acompanhar a imprensa falando da vitória do Flamengo. Vasco, hein, galera? O Vasco não conseguiu segurar o Flamengo. O Vasco abriu o placar, mas o Flamengo consegue fazer 6 gols. O Flamengo assume a liderança e o Vasco fica com uma incerteza no Campeonato Brasileiro. Ninguém sabe se o Vasco vai conseguir se recuperar. E o Álvaro Pacheco, né, também é o técnico que vai conseguir recuperar o Vasco, né? Hoje ele montou um time com 3 zagueiros, um time bastante fechadinho. Mesmo assim, não conseguiu segurar o time do Flamengo. Em que situação o Vasco se encontra? Coloca nos comentários aí se vocês acham que o Álvaro Pacheco vai durar muito tempo no Vasco. E deixa aí, galera, nos comentários também se vocês acham que o Flamengo, a partir dessa vitória contra o Vasco, o Flamengo vai emplacar de vez, né? Será que o Flamengo vai conseguir manter esse padrão que teve contra o time do Vasco hoje? Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre o jogo entre Vasco e Flamengo. Esse motorzinho que circulava, que pressionava, que conseguia ser uma conexão também com os homens da frente. Então, uma situação muito complicada, que ele vai ter que dar a volta por cima. E agora vai precisar, nessa sequência, conhecer mais o elenco que ele tem à disposição. E é um elenco bem limitado. Ozinho, o que você achou das explicações, então? Como o Donan estava falando, ele a todo momento falava que chamava a responsabilidade, assumia, né, a responsabilidade, mas eu não sei o que de diferente ele poderia ter dito para tentar acalmar o vascaíno, hein, Zinho? Assim, esse discurso dele, eu até elogio, né? E ele faz muito para proteger o elenco, para ganhar o elenco, que ele está chegando, são 9 dias de trabalho. Então ele chega ali e fala assim, no vestiário, tô com vocês, errei, né? A responsabilidade é minha. Errei não, a responsabilidade é minha, porque eu adoro o meu Donan aí, sou fã dele, mas eu discordo dele. Eu discordo dele de que ele errou de colocar o Galdames e o Esforça como os 2 volantes do jogo. Aí eu concordo com o treinador, porque ele fala isso na entrevista. O que ele pensou é que não deu certo, mas o que ele pensou eu concordo com ele. Acho que eu não faria diferente não. Ele tem 3 zagueiros, 2 alas laterais, Piton e o Pumita, né? Isso. Aí ele vai botar mais um volantão fixo, só de pegada. Vou colocar 2, não são primeiros volantes, o Esforza e o Galdames. O Esforza é mais garoto, o Galdames é mais experiente. Mas ele coloca esses 2 porque tem uma qualidade melhor de jogo. Ele pensa o seguinte, já estou bem protegido com uma linha de 5, eles 2 à frente dessa linha de 5, quando eu roubo a bola, tem um passe melhor para encontrar o Payet. É que não deu certo, ou no início até deu certo. É que o Flamengo é um time muito qualificado. E no encaixe do Flamengo, os gols saem, deu tudo certo. O Flamengo já fez jogos aí de ter domínio, de ter finalização, mas não faz o gol. O Flamengo chegou a bater 70% de posse de bola, mas não chutou uma bola no gol. Chutou para fora, teve 15 finalizações para fora, não acertou o gol. Eu não estou me recordando do jogo. Mas hoje não. Foi o Donan mesmo que trouxe para a gente 18 finalizações no gol. Das 30, né, Donan? Das Isso. 30. 18 foram no gol. Então foi uma tarde e noite inspirada de um time que todos nós colocamos como grande favorito para conquistar tudo no ano. É que o Flamengo teve uma oscilação aí, teve um momento ruim, aí parece que o mundo já acabou. É assim o futebol. O futebol brasileiro tá o melhor time da semana. Não é mais o melhor time do mês, ou o time que tem... Porque não se mantém uma regularidade e a cobrança é imediata. Então, no momento, é um Flamengo que é o líder do campeonato, que tem o melhor elenco e que acertou tudo. E o cara chegando com 9 dias de trabalho. Eu gostei da entrevista dele. Só não concordo que a culpa não é dele. A culpa foi da diretoria que o trouxe no momento errado. Exatamente, né? Essa questão dele chegou e já teve que montar o time dessa maneira. Olha lá, Donk. 73% de posse de bola do Flamengo, o número que vocês destacavam, 30 finalizações, dessas 18 corretas. E aí do lado do Vasco, né, 2 finalizações só. Ações na área do rival, 38. Se a gente levar em consideração aí que o jogo teve o quê? 60 minutos ali de bola rolando? Cada 1 minuto e pouquinho estava o Flamengo dentro da área do Vasco.
Escanteios 8 do Flamengo e aí o cartão vermelho ali pro João Vitor. Com quem que você tá nessa, ô Dom? Você tá com o Zinho, entendendo que fazia sentido ele pensar com o meio-campo com o Galdames e com o Esforça? Ou você entende que diante de uma defesa que, tudo bem, tinha 3 zagueiros, tinha os 2 laterais, mas a fragilidade da defesa, né, apesar desse número, eu acho que é esse ponto que o Donan destaca, assim, né, de ter um meio-campo mais reforçado. Porque os 3 zagueiros foram mal, né? Acho que só quem se salvou hoje em campo pelo lado do Vasco foi o Verratti, né? Assim. É. Eu admito que eu sinto um pouco mais de poder de marcação do meio-campo do Vasco, mas eu acho que isso vai muito além. Acho que nesse nem é o ponto central, talvez, da derrota, porque a gente está falando de 3 falhas individuais nos gols. Então eu entendo o Álvaro Pacheco, acho que ele está corretíssimo em. Acho que dá para entender o que ele, como o Zinho falava, né? A escolha que ele fez é compreensível. Compreensível, acho que embora eu tivesse feito algo diferente, mas eu não acho que isso foi muito o que pautou, de repente, a goleada. Primeiro a gente tem que falar, porque a atuação do Flamengo é gigantesca, então tem o outro lado, não é só um desastre do Vasco. E eu gosto dessa postura do Álvaro Pacheco trazendo para si, pedindo desculpa para a torcida, por mais protocolar que seja, mas assim, acho que para um cara que está chegando agora para conquistar também o elenco, acho que o tom que ele falou, as palavras que ele escolheu, acho que foram adequadas. Eu só discordo de um aspecto dele, que ele falou de 30 minutos bons ali, né? Para mim foi menos, para mim foi 10 minutos. A partir dos 10 para o 20, o Flamengo já estava empilhando oportunidades. Ali ele deu uma valorizada ali, num bom momento. Bruno, mas só para pegar muito rapidamente, assim, de fato, o início do jogo do Vasco foi bom. O início do jogo do Vasco foi bom e você tem uma questão assim que hoje até assustou, impressionou. A gente sabe muito dos problemas do Vasco, parte administrativa, né? Todo esse imbróglio do Pedrinho tentando blindar o clube, mas isso durante uma temporada, né? Com a situação da 777 que está em crise no mundo inteiro. A gente está falando de uma empresa que está falida, né? No mundo inteiro. E aí você tem que administrar muita coisa com o carro andando por ali. Só que hoje impressionou muito como o time desmontou emocionalmente. Sim, isso é fato. Sim. E a partir disso, aquele Vasco que a gente viu organizado, e dava para ver as ideias ali do Álvaro Pacheco no início, né? O Flamengo desconfortável, o Vasco era até melhor no início da partida. Ele se desestruturou, se desorganizou completamente. A gente via o jogo, né? Depois que o Flamengo consegue a sua virada, parecia uma partida de adultos. Sim. Contra crianças. O início do segundo tempo foi uma coisa assustadora, né, para o Vascaíno. É óbvio que o Flamengo tem uma apresentação histórica de altíssimo nível, a melhor do time no ano. Todo mundo jogando muito bem, repertório criativo, sem pisar no freio, né, e passando o carro para cima do Vasco. Só que o Vasco, o espaço que ele deu para o Flamengo trabalhar, ainda mais depois de uma expulsão, que para mim foi correta, do João Vitor, foi impressionante, cara. O Zinho, acho que quer falar, porque é o cara que estava lá dentro, né? Foi jogador, técnico. Impressionante, Nezinho, como é que o time ele ficou destruído emocionalmente e a partir disso, uma desorganização, falhas uma atrás da outra. Não, o que eu ia até para jogar, para a gente debater aqui, né? O fã de esporte tem que saber quando a gente discorda, né, que a gente está, claro. Cada um tem uma opinião. Lógico, faz parte do... Não, porque o que me chamou a atenção, Donk, na entrevista coletiva dele, foi quando um repórter, até do Chile, claro, né, porque está acompanhando mais o Medel, né, pergunta sobre o Medel, né, que não está tendo oportunidade e tal, e aí ele vem para aquela coisa, tem 36 jogadores, todos vão ter oportunidade, mas bate muito naquilo que eu estou falando. Eu estou isentando o Álvaro porque, assim, achei ele muito humilde, o cara com boas ideias, né? Pelo menos na coletiva ele falando, mas é um cara ainda inexperiente na carreira como principal treinador. Não pela idade, como treinador, o líder de um grupo. Ele ainda tem um trabalho mais como auxiliar, conta muito, mas ele como principal, ele tem um currículo ainda pequeno. Fez uma ótima campanha agora no campeonato, né, português no Vitória, e até causou polêmica a saída dele, porque ele saiu antes de terminar a temporada, aceitando a proposta do Vasco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha como é difícil o cara quando chega, ainda no início de um trabalho dele como o líder, né, como o principal gestor do grupo,
para um grupo que ele ainda não conhece, e ele começa com 3 zagueiros, e olha, eu acho que o Medel, para mim, não é titular no time do Vasco. Mas para jogar com 3 zagueiros, para um jogo grande como esse, de repente seria o cara para ser o cara da sobra. Porque hoje quem ficou na sobra foi o João Vitor, que para mim é o cara de maior velocidade. Quem saía para o combate era o Maicon, e o João Vitor era o cara da sobra. Isso é até um cara que não conhece o elenco, dona. Era isso que eu queria botar aí para você. Zinho, eu concordo 100% com você. Para mim, se você for jogar com uma linha de 3, o João Vitor tem que ser esse cara da direita. Que é um cara rápido e ele vai ter que ajudar muito pro Mita. E muitas vezes ele atua como lateral também, Sim, né? ele estava jogando como lateral, inclusive com o Paiva, né? Como lateral pela direita. E o Pumita reserva. Apesar da falha dele, da expulsão correta, eu acho que o João Vitor é o melhor zagueiro que o Vasco tem dentro do seu elenco. Melhor que o Léo? É melhor, eu acho melhor. É melhor que o Léo. Faz mais sentido você ter o Medel ali. Só que o Medel tem uma situação, né, e aí informação de alguns jornalistas que apuraram, que estão no dia a dia, ele ficou muito vinculado à última comissão técnica. Ele era um cara que tinha um poder interno dentro do Vasco e em alguns momentos ele passou muito do tom, até com outros jogadores. Então ele perdeu espaço. Eu acho que ele foi muito triturado também, depois que saiu o Ramon Dias, porque o Medel, se você for botar hoje o Vasco, uma linha de 4 com 2 zagueiros, eu também acho que ele não é titular. Porque ele caiu de produção nessa temporada. Mas o Medel foi muito importante para a permanência do Vasco no ano passado. Como líder, dentro do vestiário com a experiência que ele tem, ele é uma lenda no Chile, tanto que você tem praticamente um setorista do Medel no Vasco, acompanhando ele de jogo a jogo, e toda a qualidade que ele mostrou dentro do campo também. Ele foi um cara importante no ano passado. Será que ele é um jogador descartável com esse elenco que tem à disposição? Eu acho que isso que o Zinho falou, acho que só retrata é um técnico que chegou agora. Ele está conhecendo as fragilidades, está conhecendo os jogadores. Não é um técnico que estava vendo o Campeonato Brasileiro dia a dia. Vai ter um tempo para ele conseguir moldar essa equipe. Você tomou uma pancada agora, e agora vai precisar cicatrizar, vai precisar encontrar algumas soluções, vai precisar de reforço no meio do ano. Se fala em Coutinho. Será que ele vem? Agora assustou, hein? Assustou, é um cara muito identificado, mas assim... Zinho? O Vasco vai precisar fazer valer, né? Não é? O cara assusta. Não assusta, Zinho? Assusta, né? Assusta porque é o seguinte, tem a identificação, o Donan está coberto de razão, tem a identificação, cria, né? Tem a paixão, tem o amor, o cara, por muito mérito, conquistou uma independência financeira, né? O Coutinho pode escolher, quando voltar para o Brasil, mesmo posso ganhar menos aqui, mas é o meu clube, é a minha paixão. Só que eu acho que ele sabe que pela idade que ele tem, 31 anos, né, Donan? 31. Donk, vocês são muito mais malandros que eu nisso daí, de saber. É 31, tudo, né? Assim, ele ainda tem lenha para queimar. E ele chegando no Vasco, caso seja contratado, vem como aquela coisa assim, o torcedor e nós também vamos falar, é o cara. É como a gente fala do Payet. Payet vai resolver. Aí o Payet não joga bem, não tem uma tarde inspirada, o time sente muito. A responsabilidade vai cair muito em cima dele. Tem a paixão, tem o amor e tudo, mas o time não ganha, o time não rende, a gente sabe que o torcedor é paixão, vai cobrar dele. E aí ele analisa isso tudo. Peraí, eu vou, mas vai ter mais reforços? Vai vir mais gente? Porque tem outros times no Brasil que já estão de olho nele também. E vão fazer proposta também. E o cara tá novo ainda. Tem muita coisa para render. Então não é uma negociação simples, não. Vamos voltar lá para o Maracanã? Já a comissão técnica do Flamengo também vai falar e a gente vai ouvir. Galera, isso aí, na minha opinião, também o Vasco, né? O Vasco tem assim, grandes condições de se recuperar, mas para isso precisa trazer algum jogador, porque assim, esse elenco do Vasco é um elenco muito limitado e hoje mostrou isso. 3 zagueiros, mas 3 zagueiros se atrapalhando o tempo todo, não adianta você jogar com 3 zagueiros e os 3 zagueiros batendo cabeça. O técnico, na minha opinião, hoje ele não tem culpa. Não tem culpa nenhuma porque o Vasco está em período de recuperação. O Vasco vai se recuperar ainda desses momentos ainda, né? Precisa trazer novos jogadores, precisa ter peça. O Álvaro, ele aceitou vir pro Vasco
Ele acredita no projeto. O cara deve ter apresentado a ele algum projeto e ele também não conhece os jogadores. Então o cara acaba aceitando, é o time grande, é o Vasco grande, mas o cara não sabe a situação real do clube. Essa é a realidade. O cara não sabe. Você acha que ele sabe que a bagunça que tá no Vasco? Não sabe. O elenco do Vasco, na minha opinião, é limitado demais, muito limitado, e vai ser muito difícil ele conseguir tirar alguma coisa a mais desse time. No máximo aí que ele pode fazer é o Vasco ficar no meio de tabela e mais pra frente o Vasco conseguir montar um elenco melhor, porque esse elenco que tá, na minha opinião, no mínimo aí que consegue é se livrar do rebaixamento. Com esse futebolzinho que tá jogando, mas se conseguir apresentar um futebol melhor, mais competitivo, aí sim a gente pode pensar de meio de tabela pra cima. Mas nesse momento o Vasco tá brigando aí pra poder não ficar entre as últimas colocações. Na minha opinião, tem times piores que o Vasco, tem, mas o Vasco ainda é uma equipe bem limitada e o Flamengo tem mostrado força, melhorou bastante após essa parada aí que tivemos aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou a Libertadores, fez bons jogos. Esses 2 últimos jogos do Flamengo da Libertadores foi bons jogos, com média de gols alta, e hoje o Flamengo conseguiu manter a média de gols, então acredito que o Flamengo tem tudo para poder crescer no Campeonato Brasileiro e brigar pelo título, né? O torcedor também está cobrando o título do Flamengo no Campeonato Brasileiro, lembrando que o último título do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi na temporada de 2020, o Flamengo ganhou 2019 e 2020, depois disso o Flamengo não conseguiu mais conquistar o título do Brasileirão, então esse ano é o ano que o Tite vai tentar fazer o Flamengo, quem sabe aí, brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.